Olá, olá! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de sexta, começando pontualmente às 12h30, onde nós vamos falar sobre aprendizagem criativa, sobre movimento maker e sobre todas essas mudanças e tendências na educação, né? Como trabalhar com robótica em sala de aula. Eu tava aqui sumido, né, há um tempo, tava reestruturando alguns conteúdos, tava tendo que dar um pouco mais de atenção pro pessoal do curso online, né? Então, toda essa avalanche de coisas acabou atrasando, né? Acabou que eu não conseguia um tempo hábil para me dedicar aqui à live de sexta, mas a ideia começou a não parar mais, a gente vai seguindo aqui, a ideia é sempre bater nessa bola com vocês, né, sobre dicas, sobre o que a gente pode fazer em sala de aula, sobre como a gente reestruturar aí, né? Rafaela, Márcia, Israel, Lidiane. Pois é, Rafa, voltei. Agora vamos ver se a gente não vai... Agora vamos seguindo em frente sempre. A Lidiane é aluna do curso aí. Muito bom, gente. Pois é. Então, voltamos com a nossa queridíssima live de sexta. Eu gosto muito da live de sexta, eu gosto muito de bater essa bola com vocês. E como de praxe, a gente sempre faz... eu tenho pegado os temas e voltei também com aquela questão da votação lá no Telegram. E basicamente o que o pessoal perguntou, né? Falou que queria aprender mais sobre que queriam 4 dicas sobre como conduzir atividades mão na massa, né? Então, peguei algumas dicas, algumas coisas que eu acho que são interessantes. Algumas eu já compartilhei, né, em determinados momentos com vocês aqui. E aí a ideia é realmente a gente ir aprofundando nessa jornada, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A primeira dica, né, que eu acho que é interessante a gente ficar atento nesse processo é você fornecer uma extensa variedade de materiais. Como assim? A primeira coisa que a gente tem que estar ligado, e quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu bato muito nessa tecla, mas eu gosto de bater muito nessa tecla, que é o seguinte: quando a gente fala de movimento maker, quando a gente fala de todas essas coisas de ensino mão na massa, é muito fácil a gente cair na cilada de já pensar em robótica, de já pensar em impressão 3D, de já pensar em diversas coisas assim. Além de você se fechar com relação a todo esse espectro tecnológico, às vezes você não tem acesso, às vezes você não tem uma infraestrutura necessária, você deixa de instigar os diversos perfis dos alunos. Então, assim, quando eu falo em fornecer uma extensa variação, a questão até não só de materiais sucata, mas tudo que você tiver disponível. Então, sim, pensar em papelão, sim, pensar em garrafa PET, palito de picolé, tinta, massinha, várias outras coisas, feltro. Esse tipo de material é interessante não só pela questão do baixo custo e tudo mais, mas você oferecer um leque onde cada pessoa consiga se afinizar com determinado tipo de material. Então, às vezes, alguns lidam melhor com um palito de picolé e fazer alguma estrutura ali e tudo mais, e você vai trabalhar, né? E, de novo, o grande objetivo aqui é a aprendizagem criativa. Então, como é que eu pego materiais que eu já vejo no meu dia a dia, que não são novidade, mas eu consigo criar algo novo com ele, algo diferente, ao combinar com ele. E aí, de novo, né, vai com aquela questão de usar motorzinho, de usar pilhas, né, de usar às vezes algumas coisas não tão tecnológicas, e a gente vai focando nesse processo, né? Então, esse é uma coisa que realmente traz um significado diferente. E eu acho que talvez um grande, vamos dizer assim, efeito colateral desse processo é que você descobre que você não precisa de um conjunto de materiais para iniciar e você destrava. Então, muitas vezes vai pensar assim, poxa, eu queria muito fazer esse tipo de atividade na minha sala de aula, eu vejo lá as atividades lá no feed do Luan, e é muito legal, os trabalhos que o pessoal faz, é muito bacana, mas poxa, eu não tenho essa estrutura, eu não tenho essa expertise. E não, faz com que você tem, né? Vai usando esses materiais. E é curioso até a gente perceber isso. Eu lembro quando eu estava
no semestre passado, trabalhando na escola rural, e a gente falando para os meninos fazerem o projeto deles. E o que aconteceu naquela jornada foi o seguinte: muitos deles, assim, alguns foram pro Arduino, né? Poucos deles, na verdade, foram pro Arduino. Alguns foram fazendo trabalho com sucata eletrônica. E teve gente que nem sucata eletrônica usou. Não usou sucata eletrônica. E aí, às vezes, assim, a gente com essa coisa de atividade mão na massa, caramba, não, mas meu aluno precisa entender sobre circuitos. Ah, não, mas o aluno precisa saber sobre programação. Se o trabalho não tiver programação, tá errado, ele não tá aprendendo. E não, às vezes, o primeiro passo é você instigar esse processo criativo. Então teve uns meninos que colocaram, sei lá, as rodinhas com tampa de garrafa. A tampa de garrafa usava como rodinha, fez um papelãozinho, era um robozinho. Aquele robô não mexia automaticamente, aquele robô não tinha um LED, nem nada, e tudo bem, né? Porque o nosso primeiro foco, e talvez a grande base que a gente tem ali, é deles aprenderem a criar, deles começarem a andar nessa jornada. Então, de como ele combinar objetos. E aí depois a gente vai andando com a tecnologia e tudo mais e começamos a criar coisas mais interessantes ainda com esse processo. Mas não preocupa tanto com, ele não está usando a programação, não está usando a eletrônica. O foco é a criação, né? Eletrônica e robótica são apenas instrumentos. E aí também a gente pode também, como eu falei, né, já misturar a eletrônica com a robótica. Essa semana tá bem um tanto agitada, né? Porque é a gente tá com a primeira entrega de projetos, né, lá no curso de Arduino. E é sempre uma loucura, toda turma é a mesma loucura, que o pessoal tem 2 semanas para fazer o projeto e geralmente na última semana é aquela confusão e tal para entregar, aquela correria, um monte de dúvidas no grupo. E alguns travando nos processos, outros fazendo já uns trabalhos muito safos. E assim, o pessoal está compartilhando uns projetos muito interessantes, muito legais. Depois eu vou até compartilhar com vocês aqui, porque é sempre, para mim, a parte mais divertida do curso, a parte mais interessante é ver o que o pessoal está criando. E essa integração mesmo do Arduino com a sucata é maravilhoso. Teve uma pessoa do curso, não vou lembrar exatamente o nome, mas ela fez lá um carrinho de bombeiro. Aí era para usar LED e buzzer, né? Então ele piscava LED vermelho e azul, né? Para ter aquele efeito do carrinho de bombeiro piscando, e tinha um buzzer. Não, beleza. E quando eu olhei aquele trabalho, eu pensei assim, ela pegou um carrinho de bombeiro, sei lá, do filho, não sei, de uma criança, e integrou o LED e o buzzer. E depois que eu vi, não era, na verdade, ela tinha pegado aquelas coisas de guardar ovo, né? Eu esqueci o nome. Eu tenho alguma coisa parecida aqui que não tá tão perto, mas enfim, aqueles materiais lá onde você guarda o ovo. Ela pintou de vermelho, aí ela fez a escadinha do bombeiro, né? Aquela escada grande, pegou palito de churrasco e aí foi fazendo degrau por degrau, aí ficava inclinadinho. Aí fez as rodinhas com tampa de garrafa, mas eu olhei, o trabalho foi feito com tanto capricho que eu achei que era um carrinho de verdade. Assim, eu olhei assim, caramba, é um carrinho de bombeiro de verdade. Depois ela, não, eu fiz isso aqui com tal material, eu fiz não sei o quê. E aí isso é muito legal, né? De você mostrar com os materiais simples. Lógico que o vídeo, a questão de estar no vídeo pode ter influenciado. Se eu visse tete a tete, eu já ia perceber provavelmente que não era um carrinho de bombeiro de verdade. Mas você trazer esse processo da imaginação, da criação, né? Então, você trabalhar com essa variedade de materiais. Se você tiver muito material, é interessante você fazer isso, né? Então, beleza. Essa é a primeira dica. A segunda dica foi uma coisa que ela é muito simples. É uma dica, assim, boba. Ela não é difícil de implementar, mas ela é uma virada de jogo. É realmente uma coisa, assim, que faz muita diferença em qualquer tipo de projeto mão na massa. O que acontece? Assim, um momento em que eu vivi isso, né? Eu já implementava essa estratégia, mas eu vivi essa situação, né? Que às vezes a gente está tão acostumado a dar aula que a gente às vezes desacostuma de ser aluno. Quando eu fui para a Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa, lá em São Bernardo, foi muito legal porque eles trouxeram algumas pessoas até de fora do país para fazer oficina. E uma das oficinas que foram realizadas foi pelo Sebastian. O Sebastian veio lá de São Francisco, de um
um museu interativo chamado Exploratório. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já ouviu falar aqui. Um museu maravilhoso, vamos dizer assim, um museu super maker, né? Ele não se define assim, mas você pode ir lá e fazer atividades mão na massa e tudo mais. E aí, a nossa oficina com o Sebastião era fazer, se eu não me engano, o nome eu tava pensando aqui, mas eu tô com medo de errar, se alguém souber, me corrija. Que são autômatos. O que são autômatos? É você pegar basicamente um bloco de madeira, você pegar uma espécie de arame, e aí você faz uma movimentação com arame, e aí você pode fazer um efeito do tipo assim, é um bichinho que tá subindo ou descendo, você pode fazer várias coisas assim. Gente, não existe atividade mais analógica do que essa. Mais simples, com tecnologia que você encontra, sei lá, em qualquer lugar. E assim, eu nunca tinha me deparado, né, com esse tipo de atividade. E na verdade, se você me desse antes um pedaço de madeira, talvez se você me der até hoje isso, se você me desse um pedaço de madeira com um pedaço de arame e falasse, Luan, faz alguma coisa aí, uma criação e tudo mais, cara, não sei como fazer isso. E basicamente na oficina do Sebastião, ele deixou essa estrutura, né, a madeirinha com o furo para você fazer essa estrutura, e aí ele deixou vários exemplos. Então já tinham projetos prontos, tipo assim, um projeto em que era um bichinho dançando, aí quando você subia ele parecia que estava dançando ou pulando, aí tinha outro que parecia tipo um dragão chinês, que aí ele se movimentava, então tinha uma variação, era um trabalho mais complexo. E o Sebastião, ele não explicou, gente, se você fizer assim, o movimento vai ser assado, ele não explicou. Mas ele deixou vários exemplos, vários protótipos ali, e aí você tentava imitar e você tentava criar o projeto em cima daquilo. Então, assim, naquela hora eu falei, cara, esses exemplos fazem muita diferença. Eu não criei as mesmas coisas que tinha no exemplo, né? Eu lembro que o que eu fiz era tipo eu peguei um pedaço, acho que de filtro, né? Fiz uma espécie de ondinha, fiz um bonequinho e o bonequinho parecia que tava pulando a onda. Não tinha esse projeto, mas tinha projetos que era a mesma ideia, né? De alguma coisa pulando. Mas eu precisava daquele exemplo, daquela base, para conseguir executar um projeto. Então, essa coisa do exemplo, ela é muito forte. E é muito desafiador, a gente fala muito aprendizagem criativa, ao criar. E o criar, ele sempre vem com muito peso. É uma palavra que eu acho que traz muito peso pra gente. Por quê? Porque parece que a gente tira do zero, né? A gente vai pegar, vou deixar um monte de materiais, um monte de coisa, e do zero você vai criar. Porque nós somos seres imaginativos e você vai criar. E não é assim, né? Não é trivial, principalmente para quem nunca viu os objetos, você chegar lá simplesmente e criar. Então se você está lá no Scratch, por exemplo, né, fazendo um programa, um jogo, e você só deixar lá a plataforma do Scratch e fala, faça um jogo, faça uma animação, é extremamente raso você falar isso. Se eu nunca mexi com o Scratch, se eu nunca trabalhei com Scratch, mesmo que você dê instruções iniciais, eu não vou saber o que criar. Porque eu não tenho base, eu não sei nem do que aquela ferramenta é capaz. Se é difícil, se é fácil fazer um projeto, eu não sei. Eu não tenho nenhuma base para isso. Então, é importante, como se, a síndrome, que eu vou chamar de síndrome da redação do tema livre. Não sei se vocês já tiveram isso, quem se identificar com isso, joga o coraçãozinho aí. Várias vezes, mas principalmente quando era mais novo, estava na escola, chegava a professor de redação, sei lá, falava, hoje o tema é livre, você pode escrever sobre o que quiser. E você vai, olha para aquele papel em branco olha para você, você olha para o papel em branco olha para você e nada acontece. E você fica, não sei do que eu vou falar, eu posso falar sobre qualquer coisa, não sei. E aí você trava, você não consegue criar. E você tem um bloqueio. E geralmente quando a redação tem um tema, você vai falar sobre o coronavírus. O coronavírus, beleza, o coronavírus está acontecendo assim, está acontecendo assado, não sei o quê. Então você já tem um norte. E aí qual é o ponto que eu quero chegar aqui? O ponto é que a gente precisa dar repertório para os meninos. Principalmente quando eu conduzo um workshop, sei lá, de Arduino presencial, primeira coisa, assim, o nosso ímpeto, o nosso reflexo é chegar assim e falar, gente, esse aqui é o Arduino, ele tem a porta digital, ele é um microcontrolador não sei o quê, mas a gente fica muito, né, nessa ânsia de professor, de querer explicar e sistematizar as coisas, isso é legal,
Mas talvez a melhor forma de quando você entra em qualquer ferramenta, seja o Arduino ou não, é você mostrar exemplos. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar tal ferramenta. Olha o que ela pode fazer. Aí geralmente eu deixava um vídeo de 2 minutos com projetos que geralmente outras pessoas de outros cursos já fizeram. Então a pessoa já vê, olha só, eu consigo fazer um carrinho. Olha só, eu consigo fazer o bonequinho não sei o quê. Eu consigo fazer um aviãozinho. Ela já abre a mente. Ela já, entendi o que dá para fazer. E aí ela vai se afinizando. Eu posso fazer aquele projeto X, eu posso fazer aquele projeto Y. Você já deixa um repertório para ela. E aí ela vai executando ao longo da jornada, né? Então, eu quero fazer o carrinho. Beleza, então você vai lá, vai tentar fazer. Como você só viu o trecho do vídeo, você não vai estar lá passo a passo fazendo ou exatamente aquela coisa, mas você já vai ter uma ideia. Eu podia fazer algo assim. E com o material que você tem, você vai se ajustando. Eu também faço muito isso no curso online, né? Deixo disponível, na verdade deixo para todo mundo, né? Se você for lá no YouTube, tem um monte de playlist lá de projeto 1, projeto 2, de várias coisas que você já pode fazer com o Arduino, por exemplo. E isso se inspira, né? Porque, de novo, toda vez que eu mando... Gente, o projeto 2 agora é o servomotor e o potenciômetro. Cara, eu mesmo, quando eu vi o servomotor, né? Quando a gente mexendo por um lado para o outro, eu falei... Eu achava tão fraquinho o servomotor. Eu falei, gente, não serve pra nada esse negócio de servomotor, esse negocinho azul que mexe para um lado e para o outro. E aí eu fui, né, integrando lá com papelão, aí eu fiz uma vez um braço robótico, isso lá no Scratch para professores, inclusive. Aí cara, como é que eu vou mostrar para as pessoas que tipo de coisas um servomotor pode fazer? Aí eu peguei uma caixinha, aí eu fiz um braçozinho, aí eu mostrei um exemplo do braçozinho mexendo. Eu falei, gente, façam um projeto com servomotor. E aí as pessoas foram fazendo vários projetos. Aí um fez uma cancela, aí o outro fez... como se fosse uma hélice girando, outra pessoa fez um relógio, e aí ficou até mais fácil para mim quando eu fui passar o projeto para outra pessoa, né? Falar, gente, olha só o tanto de coisa que o servomotor pode fazer. Então, nessa hora eu criei repertório e nessa hora eu também ajudei as outras pessoas a fazer isso. Então acaba que a gente entra num ciclo virtuoso, né? Porque você vai vendo os projetos das outras pessoas, você vai vendo o que dá para fazer, você consegue inspirar os seus alunos, né, dando para ele vários exemplos. Então, como eu falei, a criatividade, o nome criatividade, ela carrega, ela traz um peso muito grande, porque parece que é algo do zero. Eu gosto muito de um conceito que o Murilo Gun, né, professor de criatividade, ele usa a palavra combinatividade. Então, na verdade, a criatividade não existe, porque nada vem do zero, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então ele fala assim, combinatividade, porque tudo na vida é uma combinação. Tudo na vida é combinação. Se você pegar um celular, um smartphone, o que é o smartphone? É a junção de um telefone, né? A questão do touch já existia lá no Palm Top, né? A questão de usar aplicativos já existia no computador, só que chegou lá, primeiramente o Steve Jobs foi, juntou, fez isso, colocou no smartphone e depois outras empresas fizeram a mesma coisa. Então, a Apple não criou o iPhone, né? Ela não criou, tipo assim, ela combinou e gerou algo diferente. Então, quando você traz esse repertório, você traz a questão da combinatividade, de você trazer várias ideias e a pessoa é capaz de criar algo novo. Então, assim, quando a gente está conduzindo atividades, às vezes, se a pessoa está travada, se o seu aluno está travado, às vezes até é ok você deixar ele fazer tutoriais e fazer passo a passo só para ele entender ali o processo. Mas também é importante você incentivar ele não só copiar e fazer exatamente o trabalho, mas sempre instigar assim, o que você pode colocar alguma coisa que tenha a sua cara, né? A sua identidade, a sua voz, né? Porque aí sim você consegue complementar com algo que já existe, você está trazendo uma combinatividade do seu universo com aquele projeto que já foi realizado. E acho que esse é um dos grandes propósitos que a gente tem quando estamos trabalhando com aprendizagem criativa. Bom, então esse seria o segundo. Mostre exemplos, né, para atiçar as ideias lá dos seus alunos. Bom, terceira dica. Tenha o foco no processo e não no produto. O que quer dizer isso? Processo, produto e tudo mais. Bom, quando a gente fala de maker, né, a gente está falando de desenvolver projetos, da importância de ter algo físico, né? Seja um programa de computador, seja realmente algo tocável
para você ter ali. Então, toda vez que a gente fala tanto de aprendizagem criativa como de movimento maker, a gente está falando de produtos. Ou seja, eu vou estar fazendo alguma coisa e no final desse processo eu vou entregar alguma coisa. Então, esse é o produto. E assim, às vezes, a nossa educação no geral, na verdade, a nossa vida, eu diria até a nossa vida, ela é muito centrada nos produtos. Como assim? A educação clássica, tradicional, que a gente passou e muitos ainda passam, ela é totalmente focada em produto. Por exemplo, a prova lá de escrever e tudo mais. Então, eu tenho meu aluno, né, eu vou ensinar para ele sobre soma e subtração, não sei o quê. Beleza, então eu ensinei para ele sobre isso. E aí, ao final, ele vai fazer uma prova. E aí ele pode mostrar que sabe sobre soma e subtração com a prova, ou vai mostrar que não sabe, né? Então, o foco o produto é a prova. Então, se ele tirou 9, ele trouxe um bom produto. Se ele tirou 4, ele trouxe um produto inviável. Então, demonstrando ali que está insuficiente, né? Então, assim, o foco geralmente da educação até clássica é foco no produto. O que você trouxe de resultado com esse conhecimento? E isso é válido, não é para você desligar completamente do produto, mas existe uma coisa que às vezes a gente se desliga, que é o nosso processo. Ou seja, o que eu aprendi naquela jornada, mesmo que eu não tenha uma evolução, algo mostrável, né? Tipo, vou dar um exemplo. Lá na escola rural, quando a gente estava no ano passado, teve um garoto que estava muito empolgado com um trabalho. A gente mostrou um vídeo de uma máquina de algodão doce caseira. Então, basicamente, você tinha um motor de corrente contínua, você tinha aquelas tampas tipo tampa de azeitona, você fazia os furos, colocava o açúcar, a forma como você girava lá, não sei o que, você já conseguia fazer um algodão doce. E aí, ele falou, cara, eu vou fazer isso. E eu nunca tinha feito uma máquina de algodão doce. Tinha lá o videozinho tutorial e ele começou a fazer. E ele começou a fazer aí beleza, na primeira tentativa ele colocou a tampinha, aí quando a gente foi colocar para girar, percebeu que o açúcar não tava virando fio, né? E aí depois a gente percebeu que tinha que ter esses pequenos furos, né, na lateral. Depois a gente percebeu que tinha um ponto ótimo lá do melado. Então o que aconteceu? No final das contas ele não conseguiu fazer a máquina de algodão doce. Ele não conseguiu. Então ele tinha um produto, ele tinha um objetivo, que era fazer a máquina de algodão doce. E não fez algodão doce. Será que eu posso dizer que ele não teve sucesso no projeto dele? Será que dá pra dizer isso? Porque o que é o sucesso ou insucesso? Quer dizer que ele aprendeu ou não aprendeu. E eu tenho certeza que aquele garoto lá, o Luiz Fabiano, ele aprendeu um monte. Eu aprendi um monte só de ver ele fazendo esse projeto, né? De entender, de ver o que ele errou, o que ele acertou. Então, a gente não jogar água com o bebê dentro, né? Jogar a banheira da água com o bebê dentro. Ou seja, fala assim, se eu conseguir fazer a máquina de algodão doce, eu falhei. E se eu conseguir, eu tive sucesso. Não, você teve um processo de aprendizagem. Então, como é que a gente faz para focar no processo? É um desafio, né? Eu confesso que é um desafio para mim, mas é você entender um pouco a jornada da criança. Então, é perguntar, tá bom, por que e questionando pro aluno, por que você escolheu fazer isso? Né? Quais foram as suas fontes de inspiração para fazer isso? Do que você fez, o que você acha que deu certo no projeto? O que você acha que deu errado? O que você faria diferente nessa jornada? Se você fosse recomeçar do zero, o que você faria? Então, essas perguntas são essenciais para ele refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem criativa, e quando fala do fazer, do aprender fazendo, a gente preocupa muito com o fazer em si. E às vezes a pessoa pode chegar lá e fazer o produto, né? Fazer o que ela tinha para fazer. Mas o aprendizado não se trata apenas do produto em si, mas de fazer a criança refletir sobre o seu processo de aprendizagem, mesmo que tenha dado certo. Então, eu fiz aqui o meu carrinho automatizado. E aí, como é que você fez isso? Quais foram as dificuldades que você teve no processo? Teve algum momento que você teve que mudar de rota? Então, quando você faz a pessoa pensar sobre esse processo, isso também é aprendizado, né? Pensar sobre o seu processo de criação. Então é isso, né? É isso que é o foco no processo.
Mais importante do que criar o produto em si, ou criar algo palpável, é quem você se tornou na jornada. Voltando também, eu vou usar muito o exemplo lá do curso de aprendizagem do curso de Arduino, porque tá muito fresquinho para mim, né? Como aconteceu essa semana e o grupo tava muito agitado, para mim tá muito fresquinho essas ideias. Então tinha uma aluna lá, eu tenho lá várias estruturas. Então eu tenho, quando eu peço para a pessoa entregar um projeto, nesse semestre eu falei assim, eu tenho tipo 4 tipos de projetos. Um projeto que eu chamo assim de mínimo do mínimo, ou seja, você tem que fazer o mínimo do mínimo. Nesse caso ali a gente estava aprendendo sobre LED e sobre buzzers. Então o mínimo do mínimo é faça a simulação no Tinkercad. E na simulação você faz piscar um LED, piscar 2 LEDs e fazer o buzzer tocar. É isso. Então assim, só para a pessoa sair da inércia. Então ela vai e fez lá o mínimo do mínimo. Aí tinha um outro que era, eu não lembro qual é o nome que eu dava, mas vamos supor que era o projeto físico. Que é você fazer exatamente a coisa da simulação e passar para o Arduino físico. Então você vai lá e fazer. Para passar do nível 1 para o nível 2, várias pessoas tiveram várias dificuldades, porque algumas não tinham Arduino instalado, foi uma dificuldade de saber como alguns erros, alguns processos de transição de passar o programa para o Arduino, que para quem nunca trabalhou não é trivial. Então tem algumas coisas que a pessoa vai travando no processo e ela não consegue passar para o Arduino físico, e você está no online, você tem mais dificuldade de explicar e tudo mais. Então houve essa dificuldade. Então o primeiro passo era o mínimo do mínimo só simulador. Então naquele processo ela já entendeu um pouquinho sobre eletrônica, ela já entendeu um pouquinho sobre a programação, ela não está do zero, ela não está crua. E aí a outra não, já passou para o processo físico. E tinha uma terceira parte, eu chamava de projeto criativo, que é falar assim, então tá, você já usou LED, você já usou buzzer, agora você tem que integrar isso com sucata. Mostrava lá vários exemplos. Como eu falei para vocês, teve uma pessoa que fez lá um carrinho de bombeiro. Então ela pegou o material lá onde deixa o ovo, fez lá a escadinha e usou o LED e o buzzer para simular um carrinho de bombeiro. Beleza, então usou sucata, foi um projeto criativo. A outra pessoa fez um trabalho que eu fiquei de cara, Ela pegou uma flautinha, fez um pedacinho de papel, colocou os LEDs e o buzzer. Ela falava assim que era um projeto para ensinar as crianças a aprender a tocar flauta. Então, vamos supor, tinha as 4 notinhas ali, aí toda vez que tocava, a pessoa simulava, assim, era saber onde eu tinha que tocar, né? Então, assim, é Dó, Ré, Mi. Aí acendeu o LED vermelho, que é o primeiro, aí eu colocaria o Dó. Enfim, e aí com isso ela aprenderia a tocar flauta, só com esses 2 projetos. Então, um projeto criativo, né? Usou materiais e tudo mais, um projeto super interessante. Então, assim, mas todos esses projetos, desde o simulador até o da flautinha, não tem nota. Eu só coloco um X verde que você fez ou que você não fez. Então, assim, não tem um nivelamento. E teve pessoas que falaram assim, caramba, Luan, eu não consegui, mas eu tentei muito nesse projeto e não sei o quê. E no final eu fiz um projeto mais ou menos lá no Arduino físico e não ficou tão caprichoso, não ficou tão bem estruturado como de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que essa pessoa aprendeu muito na jornada. Talvez as pessoas que fizeram lá o projeto criativo já manjavam de Arduino, elas já entendiam um pouco disso. Inclusive, é até um dos motivos pelo qual eu dou essas opções. Para quem já sabe um pouco, não fique tipo, ai, que saco. Não, eu dou uma puxada, uma oportunidade da pessoa fazer um trabalho de um nível mais alto. Mas a pessoa que está ali no começo, a variação, né? Para quem é da matemática, o delta, né? Não sei se vocês lembram o que é o delta. Tipo assim, velocidade é delta S sobre delta T. Variação do espaço sobre a variação do tempo. Né? O tempo final menos o tempo inicial. Então a pessoa que já sabe muito e fez lá o projeto, às vezes ela fez um projeto top, mas a variação dela, o processo de aprendizado foi desse tamanho. Às vezes tinha aquela pessoa que não sabia nada e fez um projeto meia boca, mas ela cresceu esse tanto aqui. Quem aprendeu mais? Quem cresceu mais na jornada? Essa pessoa não está nem perto do nível dessa daqui, mas ela cresceu pra caramba. Então isso é foco no processo, é o delta, é o quanto você cresceu na jornada. E isso, gente, vale para tudo na vida. A gente olha muito pro lado, pros resultados das outras pessoas, porque onde as pessoas já chegaram, já atingiram. E a gente acaba se sacrificando muito, porque a gente olha só, fulano dá uma aula maravilhosa, fulano sabe muito, fulano não sei o quê, e eu sou um mero mortal. Mas, primeiro, você não tá nem vendo o quanto o fulano tá se esforçando ali nos bastidores dele. E seja também mais misericordioso com você mesmo.
né? O quanto você cresceu nessa jornada. Se você era ruim e você virou meia boca, você cresceu. Então foco nesse processo, não no resultado final, né? E aí sim, você continua sempre crescendo e tudo mais. Mas a gente tem que ser misericordioso com a gente, nós temos que ser misericordiosos com a gente e misericordiosos com nossos alunos, para que eles não desistam, que eles sintam, nem tenham ar, ter gás para seguir em frente. Bom, então essa foi a terceira dica, foco no processo e não no produto. E a quarta dica, né, é a dica aí para os professores se envolverem como colaboradores. Como assim? O que acontece? A princípio, vamos falar aqui de dois perfis, né, de professores, até de pais que estão trabalhando em atividades, né? O jeito, vamos dizer assim, clássico, né, até mais comum da gente ver no dia a dia, são as pessoas controladoras. Então, a gente, né, no ensino clássico, o que a gente pensa? Nós somos professores, nós somos detentores da informação e meu objetivo é ensinar o passo a passo para vocês ali. Então, um caso clássico de controlador, vamos supor que eu estivesse ali do seu lado te ensinando sobre o Arduino. Aí eu ia falar assim, agora bota aqui ó, o jumper no 13. Aí a pessoa vai e coloca. Agora você bota na protoboard, a pessoa vai e coloca. Agora coloca o LED nesse ponto aqui. Eu tô falando passo a passo o que a pessoa tem que fazer. Eu tô quase segurando na mão dela para ela fazer. E o que acontece? Nesse processo onde eu não deixo a pessoa fazer, ela não vai aprender. Porque no momento em que eu for embora, se ela tentar replicar, ela não vai conseguir. Isso acontece com professores, acontece com pais também. Tinha uma época que eu dava aula no Fab Lab aqui de Brasília, e era num sábado, e geralmente os pais ficavam lá meio que assistindo a aula, né? E às vezes tinha uns pais que eram meio empolgados, acho que é porque é muito bom mesmo, né? Às vezes a gente quer participar das atividades maker e sentar do lado da menina e fazer o trabalho. E aí a menina fazendo, ele, não, faz assim, não, faz assado. E aí não deixava a menina fazer, né? Então, às vezes a gente... Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas ficam tanto ansiosas, principalmente quando a gente já sabe como fazer alguma coisa. Então, vou dar um exemplo, vou dar um outro exemplo mais bobo ainda. Sábado foi aniversário da minha mãe, né? E aí a gente tava lá na cozinha e eu fui pegar alguma coisa lá na panela de pressão. E eu não sei, cara, eu não sei o que era que tira essa panela de pressão, que eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Qual foi o reflexo da minha mãe? Não, pode deixar que eu tiro. Aí tinha o meu tio, e meu tio meio bruto ali, não, deixa ele fazer aí. E cara, foi até meio vergonhoso, porque eu travei, eu não conseguia tirar a tampa. Eu, gente, mas que panela de pressão é essa e tal? E eu tentava, eles, não, vai tentar. E aí ele ficou meio que me pressionando, assim, que foi patético, né? Mas aí eu fui e tal, aí depois de um tempão eu consegui tirar a tampa. Ele, viu aí? O cara aprendeu sozinho e tal, parabéns. Mas é um pouco disso, né? Da gente ter a paciência de entender o processo das pessoas, né? De ver que o aluno travou, dá um tempinho. Dá um tempinho para ver se ele consegue se destravar, para ele pensar sobre a jornada dele. Se a gente já chega muito rápido com a resposta, a pessoa não deu nem tempo de sentir a dor, né? Então assim, se eu não deixei ela um pouco com fome, né? Ela não sabe, ela não vai dar valor a essa informação que foi dada. Então, é sair desse âmbito controlador. Beleza, então esse é um ponto. E aí existe um outro lado da moeda, né? Principalmente quando eu comecei a estudar criatividade, e aí você vai vendo várias coisas e tudo mais, a gente realmente, eu não posso ser essa pessoa controladora, as pessoas já são naturalmente criativas, eu tenho que deixar ela no processo dela e não sei o que, eu não posso interromper. E eu lembro que nos meus primeiros anos, né, que eu estava trabalhando com essa questão, eu basicamente deixava meus alunos soltos. Eu falava assim, esse aqui é o Scratch, explicava duas coisas e deixava solto. E não rendia. E aí eu ficava assim, poxa, mas deixava solto, mas a coisa não rendia, às vezes a pessoa se distraía e não fazia o projeto. Então, assim, existe também essa falsa premissa de a gente pensar assim, beleza, as crianças são naturalmente criativas, as crianças não estão desbloqueadas, e tudo isso é verdade, mas ela precisa da chaminha, ela precisa de uma cutucada, né, para ela começar a dar um start. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado nessa coisa do naturalmente criativo, de não ser o controlador e deixar tudo muito solto, porque a parada não rende. A gente tem que encontrar um caminho do meio. Então,
Olha só, deixa eu até ver aqui que a Karina falou. Ó. A Karina é aluna do curso e ela falou assim, ó, no curso de Arduino, o seu diferencial é que você trabalha através de desafios e nos deixa livres para escolher, decidir que caminho escolher. Pois é, exatamente, Karina. Então, é só para habituar o pessoal, né? Eu falo assim, você tem que fazer o trabalho com LED e o buzzer, tem várias coisas que você pode fazer e as pessoas ficam livres, né? Mas ela tem ali uma inspiração inicial, né? Mas falando até do curso, como eu falei, nessa semana o pessoal tava lá tudo alvoroçado. E aí, uma coisa que eu deixo lá na descrição, né? A gente tem um grupo de WhatsApp e tudo mais. E aí eu coloco lá antes da pessoa entrar no grupo, quando ela entra na plataforma do curso online, eu falo assim, ó, essas aqui são as regras do grupo do WhatsApp. Aí eu falo assim, ó, você não manda bom dia, não manda mensagem que não tem nada a ver com o grupo. E eu falo assim, ó, pode postar suas dúvidas no grupo. E pode ser que eu demore a responder. Isso pode acontecer porque eu não tô, né, 24 horas na internet, online, mas pode ser que eu faça isso de propósito. Às vezes a pessoa manda dúvida e eu de propósito, eu tô online, eu sei a resposta e eu não respondo. Por quê? Eu vou deixar às vezes a pessoa matutar naquilo. Ela tentar ver esse processo. E às vezes até um colega ajudar. Se o colega ajudar não tem problema, porque o colega também aprendeu no processo. Mas assim, eu deixo sofrer um pouco. E é muito comum, quando às vezes eu me distraio e eu vou voltar algumas horas depois ou no dia posterior, a pessoa fala, não tem problema, já resolvi. Então assim, às vezes a gente fica nessa agonia de resolver os problemas dos outros, tirar as dúvidas dos outros. Deixa um pouquinho. Um pouquinho, não é muito não, mas deixa um pouquinho. A pessoa bater cabeça. Que às vezes é uma coisa boba, mas você deixar esse processo dela observar a jornada, né? Dela entender esse processo, entender assim, o que pode ser que pode estar acontecendo. E aí, quando ela consegue por conta própria, cara, é muito legal. É muito legal e ela ganha confiança. Um dos maiores desafios que você trabalha com programação, com robótica, é uma questão meio emocional, comportamental, né? Porque quando a pessoa começa crua nessa questão da eletrônica, da programação, ela já pensa assim, cara, eu não sei nada. E quando ela faz o primeiro programa dela e dá errado, a pessoa pensa, eu sou um lixo. Eu não sei nada, isso aqui não é pra mim, tudo mais. E quando ela consegue, em determinado momento, superar, né? Ela conseguiu, travou, passei o dia inteiro pensando no problema, em como resolver aquele código e tudo mais. Travado, não sabe. E aí chegou um momento que ela consegue e dá certo. Gente, quem já passou por essa situação sabe o quanto é maravilhoso, né? E eu acho que é isso que faz as pessoas persistirem nessa... que elas se permitem sofrer nesse processo. Porque é muito bom, né? Acho que deve até soltar uns hormônios, umas serotoninas ali, porque é muito bom esse processo de aprendizagem. Então, a gente tem que dar esse equilíbrio, né? Deixar a pessoa aprender um pouco mais na jornada. Mas também não é deixar completamente solto. Como é que você influencia nesse processo? Se você quer ajudar seu aluno, tente não dar resposta direta. Se você quer ajudar seu aluno, tente não dar resposta direta. Faça perguntas. Então, por exemplo, eu quero... poxa, meu LED não está piscando. O que pode ter acontecido? O que você acha que pode acontecer? O que a gente pode testar? Aí a pessoa, eu posso testar o código. Eu posso ver se o LED está com a perna invertida. Eu posso ver se está na porta digital errada. Então, sempre fazer perguntas e tentar extrair respostas deles. Então, assim, talvez essa é a função do professor, né? Instigar o aluno a pensar por si próprio. E às vezes, assim, se você for realmente dar a resposta final, não fale tintim por tintim, fala, só instiga, só fala a informação, vê se a pessoa pegou. Porque às vezes também a pessoa precisa dar a resposta, porque ela sabendo aquela coisinha, ela vai deslanchar, né? Ela vai deslanchar no processo, vai entender várias coisas, então se você deu aquela respostinha, já ajudou muito também. Então não seja tão, não, eu não vou dar a resposta parará na hora, né? Então você às vezes dá aquela respostinha e deixa a pessoa deslanchar. Rafaela falando, né? Eles piram quando a gente pergunta, né? Eles ficam agoniados, assim, você fala, não, mas eu quero a resposta, eu não quero ficar, né, refletindo sobre isso, né? É um pouco do que lá do Caverna do Dragão, né? Então, não sei se todo mundo acompanhava, era um desenho que eu acompanhava muito na minha infância. Caverna do Dragão tinha lá o Mestre dos Magos, que era um senhorzinho que aparecia do nada e ele dava as dicas do que tinha pra fazer.
Geralmente a pessoa não entendia nada e só lá no final do problema é que aquela dica do Mestre dos Magos fez sentido. Mas o Mestre dos Magos nunca dava resposta, né? Ele sempre fazia com que a pessoa pensasse no processo. A gente não precisa ser subjetivo como Mestre dos Magos, mas a gente pode instigar esse processo aí. Então, assim, essa é a nossa função como professor, né? Não é só dar as funções, não é deixar completamente solto, porque se a gente deixar completamente solto, a gente não precisa de educação, a gente não precisa de um sistema, né? A pessoa vai aprendendo. Imagina só, você fala assim, faça um bolo. E aí você fala, não, faz aí, do jeito que você acha que é. Cara, a pessoa vai demorar 5 anos para entender que ela tem que misturar lá a farinha de trigo, o ovo e assar por tanto tempo. É bom, às vezes, ela ter um direcionamento. E, às vezes, no começo, até um passo a passo, né? Para que você otimize esse processo. Ela poderia aprender por sua conta? Poderia. Mas você otimiza esse processo inicial e, às vezes, traz um passo a passo. E depois, eu quero incrementar esse bolo, eu quero fazer um bolo diferente. Tá, o que você pode fazer? E aí, tentar deixar a pessoa testar e errar. Mas tem processos que você tem que meio que dar passo a passo mesmo, né? Ricardo tá fazendo uma pergunta. Luan, o que você acha da robótica e do movimento maker? Qual relação eu vejo? Não entendi. O movimento maker é o movimento do aprender fazendo. É como se a robótica tivesse ali num conjunto menor, né, do movimento maker. Maker pode ser marcenaria, pode ser impressão 3D, pode ser várias coisas. E a robótica é uma das partes dela. Não sei se era a sua pergunta, mas é isso aí. A Cristina ralou, hein? Cristina, aluna do nosso curso, ralou muito no projeto. Eu fiquei orgulhosa do meu processo, pois queria descobrir como as outras pessoas do grupo conseguiram fazer. Então eu fui tentando e fui enfrentando os desafios e fui tentando descobrir o processo. Olha só, então, pronto, Cristina. Eu acho que o seu exemplo é exatamente isso, né? Você vai vendo o projeto das outras pessoas, você, como é que eu fiz isso? Como é que... E aos poucos você vai encontrando o seu próprio caminho, né? O novo é tentar ir descobrindo com a própria intuição. Sim, com certeza. Gente, então, resumindo, vamos lá. As 4 dicas já foram aqui. Vamos só fazer uma breve revisão. Primeira coisa, fornecer uma extensa variedade de materiais, né? Deixar uma variedade para as pessoas mexerem, né? Não é só todo mundo acende só o LEDzinho pronto. Poxa, o que eu consigo integrar com aquilo? O que eu consigo criar nessa jornada? Então, fornecer uma variedade extensa de material. Algumas pessoas se afinizam com um tipo de material, outras se afinizam com outros. Segunda, mostre exemplos para você atiçar ideias. Mostre como, olha só, gente, o que já foi feito nesse tipo de projeto. Olha só o que já foi feito no Scratch. Olha só que projeto já foi feito na modelagem 3D, na criação desse aplicativo. Olha só o que já foi feito. Vocês podem fazer também, diferente ou não. 3, foco no processo e não no produto. Então, tenta questionar o seu processo de aprendizagem e o processo de aprendizagem dos seus alunos. Mais do que o resultado final, né? Do que o bonequinho ali que às vezes é meio troncho, meio capenga. Cara, quem eu me tornei no meio dessa jornada? Foco no processo e não no produto. E se envolva como um colaborador, ou seja, não seja aquela pessoa controladora que diz o passo a passo, mas também não seja aquela pessoa que deixa correr solto, né? Dê pequenas dicas, faça perguntas, conduza o aluno no processo, cresça com ele na jornada. Então, essas são 4 dicas que eu queria compartilhar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixe aí abaixo. Se não tiver, a gente vai encerrando mais uma live de sexta. Agora, voltamos com tudo. Toda sexta-feira, 12h30, eu vou estar aqui com vocês. Pra gente compartilhar essas ideias, né? Vocês podem falando talvez temas que vocês também querem falar. Eu tenho mais ou menos um norte de coisas que eu acho interessante a gente compartilhar aqui. E muito legal estar de volta conversando com vocês. E a gente vai se encontrando na jornada, beleza? Então, gente, fortíssimo abraço, um excelente final de semana para todo mundo. E abraço, grande abraço. Acho que já mandei abraço já. Valeu, até mais.